Você é o lavrador. O outro é o campo. Você planta. O outro produz. Você é o celeiro. O outro é o cliente. Você fornece. O outro adquire. Você é o ator. O outro é o público. Você representa. O outro observa. Você é a palavra. O outro é o microfone. Você fala. O outro transmite. Você é o artista. O outro é um instrumento. Você toca. O outro responde. Você é a paisagem. O outro é a objetiva. Você surge. O outro fotografa. Você é o acontecimento. O outro é a notícia. Você age. O outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Olá, boa noite, Álvaro, boa noite, professor Severino Celestino. Nossa série de Moisés a Kardec é um passeio pela sabedoria do Antigo Testamento, oferecendo a todos nós a possibilidade de recolhermos pérolas extraordinárias dentro desse texto, que nos fazem perceber o perfume do Evangelho presente nesses textos tão antigos e que muitas vezes nós apenas temos uma percepção muito mais apequenada do que ele represente, ficando apenas com os 10 mandamentos, sem percebermos uma quantidade imensa de sabedoria que esses textos produzem. O objetivo do nosso trabalho não é oferecer todo o texto do Antigo Testamento como se ele fosse absoluta expressão do conteúdo espírita, mas conseguirmos retirarmos a letra que mata e conseguirmos ler os textos do Antigo Testamento, mais especificamente da Torá, observando lições extraordinárias que podemos colher desse material maravilhoso que temos a oportunidade de estudar e que os rabinos, ao longo dos séculos e dos milênios, nos deixaram extraordinárias lições nas múltiplas interpretações que fizeram desses textos aparentemente simples, mas repletos de simbolismo. E, nesse sentido, nosso primeiro período da nossa série foi o estudo do livro do Gênesis, nossa segunda temporada foi o livro de Êxodo, e agora estamos na terceira temporada, nosso 9º episódio da nossa terceira temporada, estudando o livro de Levítico. E na nossa semana passada, na nossa última live de 15 dias atrás, estávamos iniciando as discussões sobre esses aspectos das leis da caridade. Um texto belíssimo, um texto de uma beleza indescritível, contida no livro de Levítico, que estamos estudando, no seu capítulo 19. E esse material maravilhoso, ele começa a funilar em cima de um conhecimento sobre a caridade, a partir do 9º versículo, que nós tivemos já a oportunidade de navegar por eles na nossa última live. Passamos pelo versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Eu vou dar uma lida rápida aqui e vou passar para vocês, caso vocês queiram complementar com alguma coisa desse que já foi visto, mas só para conectar com o nosso conteúdo de hoje. Mas o texto lido diz: quando também fizerdes a colheita de vossa terra, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem as espigas
caídas colherás da tua colheita. O 10. Semelhantemente, não rabiscarás tua vinha, nem colherás os bagos caídos de tua vinha, deixá-lo-ás aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. No 11 diz, não furtareis. Aqui é furtar, prestem atenção que é furtar. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, com cada um com seu próximo. No 12, nem jurareis falso pelo meu nome de Deus, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. No 13, não oprimirás o próximo, nem o roubarás. Aqui não é mais furto, aqui agora é roubo. Nem o roubarás. E a mais extraordinária de todas até agora, a paga do jornaleiro não dormirá convosco. E como último, fechando esse nosso momento de reflexão que já fizemos na semana última que estudamos, não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor. Depois das nossas discussões, na nossa quinta-feira última, seguindo na sequência do texto, que vocês pudermos observar, são mandamentos que eles escapam um pouco daquela ritualística judaica. Se você perceber que não tem ritual nenhum, né? Nada do que foi colocado até agora nos remete a liturgias, a paramentos, a determinadas práticas religiosas. Porque o livro de Levítico é um livro muito voltado para esse aspecto litúrgico do judaísmo, as vestes, como é que deve ser feito o sacrifício, detalhes assim de uma riqueza muito grande são oferecidos nesses textos, tentando nos dar uma percepção de que sim, é preciso um cuidado muito particular para entender tudo isso que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente observe que aqui parece assim que Moisés estava um pouquinho mais inspirado no dia de hoje, porque ele não fala nada do sentido religioso, ele está falando apenas de amor, ele está falando da caridade despida de toda a ritualística. Você observa que o texto traz todo um apelo no sentido da relação do homem com o homem, e ele costura esses textos, dando uma divinização para esse material, colocando ao final dos versículos a expressão: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor. Mas ele vem sempre ao final do mandamento. Então, não colocarás tropeço diante do cego, não amaldiçoarás o surdo e nem colocarás tropeço diante do cego. Eu sou o Senhor. E aí, no outro momento, não colherás os bagos caídos de tua vinha, deixarás para o pobre, etc. Eu sou o vosso Deus. Os mandamentos que referem ao Criador estão sempre no final da frase, colocando as questões comportamentais no começo e lembrando do Senhor a posteriori, ou seja, faz isso, esse é o mandamento. E a questão do Senhor vem num segundo plano para deixar aqui muito marcado que o aspecto que está sendo discutido é o aspecto comportamental da criatura humana e exige de nós uma postura, uma forma de viver, onde nós enxergamos a importância do outro dentro das nossas existências. Podemos seguir? Vamos. Então vamos seguir. Vamos para o próximo, o versículo 15. Eita, que esse é bom. Então, no versículo 15, ele vai dar sequência nesse conjunto de regras de conduta, falando: não farás
injustiça no juízo. Não farás injustiça no juízo. O que é injustiça no juízo? Ora, o juízo é uma coisa que você vai julgar com isenção. Lembra da imagem da deusa grega da justiça? A deusa Temis está vendada com uma balança na mão e a espada na outra, para que ela não enxergue o golpe que vai ser dado, a balança para pesar, a espada para aplicar a punição da lei, mas vendada para que ela não seja seduzida pelas vestes, pelas posições sociais, pelas características externas, mas aplicar a justiça na sua exatidão? Então, aqui está dito isso de outra maneira, diz assim: não farás injustiça no juízo, ou seja, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Muito show. Fantástico. E aí, Porque, professor? Olha, essa colocação aqui me lembra muito um reforço que é trazido pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 13, se não me engano, do seu livro, quando ele diz assim: para Deus não há acepção de pessoas. Existe na concepção da que você coloca aí, eu sou o eterno, eu sou o vosso Deus. Deus nos ama indistintamente. Se ele, como bem você colocou, previamente vem a cobrança do que não devemos fazer. Depois, porque é como se Deus não faz isso. Por isso que Isaías, o grande profeta messiânico, pré-exílico por excelência, ele diz que para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja justo na hora de julgar, como você colocou a deusa Temis, a deusa grega, porque aquele que está ao seu lado não é, vamos dizer assim, o rico, nem o pobre, o feio ou o bonito, mas é uma criatura de Deus, que se Deus se colocasse no seu lugar, ele julgaria com imparcialidade. Ele teria amor por qualquer um, porque, na verdade, a sua grande qualificação é misericórdia, justiça e bondade. Então, nós podemos, como diz Jesus no seu belo sermão, e como tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque ele é justo. Jesus justifica essa perfeição, dizendo que ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Mais uma vez, é exatamente o que está aqui. Ó. Não fareis injustiça na hora que fores julgar. Não favorecerás as faces do mendigo, nem honrarás a face do poderoso. Quer dizer, por quê? Que tanto o mendigo quanto o poderoso são filhos de Deus. Então, julgues com justiça. Essa é a grande que eu digo para você, para mim é o que tem de rico nesse versículo 15, é exatamente esse, a imparcialidade, que a gente tem que olhar os outros como... Aí eu me lembro aqui quando eu estava no meu internato, no seminário, que nós tínhamos mensalmente, a gente tinha uma palavra de vida. A palavra de vida era algo criado pela CNBB, era algo criado pelo nosso reitor, pelo nosso diretor espiritual, derivado do Evangelho. E uma delas, que marcou muito a minha vida, ainda hoje marca, e ainda hoje me serve, dizia assim: procure ver o Cristo na face do outro. Ou seja, coloca no teu irmão, naquele que convive contigo, não o rosto dele, mas o rosto do Cristo. Se você olhar para ele como você olharia para o Cristo, você vai julgá-lo com justiça, com amor e com misericórdia. Então, eu vejo que essa não fareis injustiça, essa recomendação, não faça diferença entre aquele que vai ser julgado. Dê a ele o direito que ele tem.
Então, é exatamente uma recomendação de Isaías e do próprio Cristo. Sede misericordiosos, sede bons, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, eu acho que esse versículo diz muito nesse sentido, na aplicabilidade. Imagine se todos nós olhássemos para aquelas pessoas, no colega de trabalho, na rua, no trânsito, buscando naquela pessoa, tendo por ele um sentimento que nós teríamos se pudéssemos ver. Não é o rosto, é a face do Cristo, como ele diz lá no seu evangelho, panu é voltai as vossas faces. Como, olhe para mim, que eu estou aqui. Não precisa falar, é como diz Renato Teixeira. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Então, olhe para o Cristo, olhe para o seu próximo, como você olharia para Jesus. Álvaro, eu queria pedir um favor a você. Olhando aqui o texto em português, diz assim: não farás injustiça no juízo, nem respeitarás o pobre. Pesado, né? Ou seja, tem que desrespeitar o pobre. Quando eu fui tomar aqui a leitura em Esperanto, ele diz assim: não farás injustiça no teu julgamento. Não sejas partidário ao pobre, ou seja, não tomes o partido do pobre e nem estimes o poderoso. Julga justamente o teu próximo. E aí dá a entender de maneira até melhor essa frase, porque aqui Zamenhof, que é o iniciador do Esperanto, traduz dessa maneira: não sejas partidário a favor do pobre. Tomando aí no original em hebraico, o que é que você consegue encontrar nesse versículo 15? O que é que tem aí no original? Lo ta'asu avel bamishpat. Então, bamishpatá, você não vai fazer nenhum tipo de injustiça durante o seu processo de julgamento. Lo tisap neidal. Agora, isso é interessante. Então, quando você tiver pnei por entre o necessitado, o pobre, trazido como mendigo, você não esteja por entre ele. Por quê? Agora, esse Daal é uma palavra interessante. Eu nem ia falar sobre isso, mas aqui está escrito Dalet Lamed. Então, é 34. 3 mais 4 é 7. A completude. Pela Perfeição. caridade, a gente alcança essa completude, essa perfeição, esse caminho do perfeito equilíbrio. Só que aqui pode gerar uma dúvida para nós. Porque se a gente já se habitua a olhar o necessitado pelo ângulo de que eu tenho, obviamente, que servir com caridade, diante da justiça eu posso me equivocar. Então a Torá alerta, olha, às vezes, nós, se estivermos diante de um rico e de um pobre, podemos ser mais tendenciosos a favorecer o pobre, o necessitado ali, financeiramente, supondo que o rico está numa condição maior. Isso é algo que contradiz totalmente as bases do direito do Brasil. Porque o direito brasileiro, eu vou falar bem de forma ignorante, eu não sou nenhum grande entendedor do direito, sou mais um ignorante do que um entendedor, mas até onde me é dado saber, as bases do direito brasileiro, da qual nós temos hoje no Brasil, ele tende a favorecer a parte mais fraca. O Estado protege o mais fraco. Direito trabalhista. Por exemplo. Direito trabalhista, ele é sim, pendente para proteger o trabalhador. Isso aí é fato. Aqui, a Torá está dizendo assim, olha, vou dar um exemplo. O patrão é milionário. O pobre tem a condição difícil dele. Você precisa de julgar. Não tome favor à posição do mais fraco. Busque imagem e semelhança, se inspirar na justiça divina. E aí depois ele fala Pnei Gadol. Então, por entre os grandes, aqui não é necessariamente o rico. Pode ser o poderoso. Isso. Pode ser o rei. Em hebraico, em Esperanto, está o poderoso.
poderoso. Mas eu queria voltar lá atrás, porque assim, em português, a frase é: não respeitarás o pobre. E em Esperanto está: não tomarás partido do pobre. Em hebraico fica: Então, ele fala sobre adornar, glorificar, não honrar. glorificarás, né? É, Não enaltecer o pobre, né? isso, Entendi. honrar, nesse sentido de Supervalorizar, né? supervalorizar. Mas ele também fala, por outro lado, você não vai favorecer também o grande, Poderoso. poderoso, porque, Ney, quando você está por entre esses, então vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está diante, né, de uma monarquia. A gente poderia usar o exemplo dos profetas. A gente vai usar eles como exemplo daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Davi era rei. O que acontece com os profetas? Então, Natã, Samuel, eles não favorecem no julgamento, mas eles trazem condições para que esses, mesmo sendo grandiosos, mesmo tendo assim o profeta, entre aspas, ou qualquer um de nós, vantagem em dar uma puxadinha de saco no julgamento na hora da pessoa mais importante, então, nesse momento, ele fala: não, seja imparcial. Tanto Sim. com aquele que te parece frágil, tanto com aquele que parece poderoso. Então, Elahá é um pensamento comum, professor Celestino e todos. É um Sim. pensamento básico. Mas eu vou dizer por mim, naturalmente, às vezes a gente, dentro dessa proposta que a Torá está querendo trazer, a busca, o espelhamento da justiça divina. Inclusive, a tradução que eu tenho aqui, que é da Torá do Melamed, ele diz não favorecer o mendigo quando ele não tem razão. Uhum. Nem honrar o poderoso Perfeito. de forma nenhuma, mas usar com justiça. A gente tem que É. lembrar também aqui, não só do Natan, dos profetas, que tiveram autoridade. Natan teve autoridade não de condenar Davi, mas de criar uma parábola magnífica, está lá no livro Da de ovelha, né? Samuel, da ovelha, porque ele colocou nas mãos deles o problema. Ele devolveu para ele julgar a situação que ele mesmo tinha praticado. E o grande Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o seu povo com justiça. Ele tinha preocupação de ser justo. A gente tem a história das prostitutas, né, com a criança, que ele foi muito sensato. Ele não julgou, ele entregou o problema nas mãos delas. Devolveu, né? E com isso ele resolveu. Então é aquela história, como está lá em Mateus, aqui, de uma colocação bem feita da Malu Camargo: não julgueis e não sereis julgados. Mateus, Sermão do Monte, no último capítulo, ele coloca exatamente: pois vocês serão julgados com o mesmo julgamento que você tiver feito a alguém. É a aplicação da justiça dentro da lei de causa e efeito. Sejamos, se ensina ou não, seja o vosso falar. É retidão em tudo. É cuidado de não sermos... alguém diz que, né, talvez a justiça não errasse tanto se não fosse cega. Mas a justiça... Talvez fosse necessário, em muitas situações, tirar as vendas dos olhos dela e colocar exatamente a mente Uma para ver a lupa, né, para situação, ver melhor. para ver melhor. Pois é, esse versículo é muito interessante porque ele nos convoca a uma leitura das coisas, porque nós estamos falando sempre de enxergar o outro. Se a gente perceber, desde o princípio, as questões aqui são o outro. Então, é o outro quando se fala sobre os aspectos da colheita, de deixar para o outro, é o outro de não furtar, é o outro para não mentir, é o outro para não ser falso, é o outro quando se oprimir para roubar, que a paga do jornaleiro não dormirá conosco.
que a gente não vai amaldiçoar o surdo, não vai colocar tropeço diante do cego. É sempre um mandamento interpessoal, relacional. E aqui também, nas relações de julgamento, você tem de ser o mais isento possível. Não favoreça as pessoas só porque elas são pobres, ou não favoreça o outro porque ele é poderoso, mas julga com justiça o teu próximo. E aí nós temos novamente um outro mandamento que é em português. Eu estou destacando essa questão de não respeitarás o pobre, porque às vezes a gente pega a tradução em português e fica, meu Deus, olha o que está escrito aqui. Isso é a tradução. Mas o original não é exatamente isso. Assim como acontece também no versículo 16. Olha como é que está aqui escrito em português, pela tradução do João Ferreira de Almeida. Diz ela: não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo, não andarás como mexeriqueiro, pede-se com, né? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Tomando em Esperanto, a tradução do versículo 16 diz: não divulgues calúnias entre o teu povo. Então, porte em Esperanto é portar, disporte é sair pegando a coisa e distribuindo, levando para todo canto, portando uma notícia em diversas direções. Então, não espalhe calúnias dentro do teu povo. Não diz, não andeis como um mexeriqueiro, porque o mexeriqueiro parece a pessoa que gosta de conversinha. Aqui é assim, não espalhe fake news, não espalhe calúnias entre seu povo. Não se coloque contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa seria a versão que a gente tem por aqui. Professor Severino, aí na sua tradução da Torá, o que é que o senhor tem aí de tradução e quais são os seus comentários sobre essa pérola extraordinária? Diz assim: não andarás com mexericos, ou seja, não andes distribuindo notícias negativas nem ruins, tá certo? Entre o teu povo, porque as pessoas não sabem o que uma calúnia, um mexerico, uma notícia ruim pode causar. Você é incapaz de saber que você pode destruir alguém, fazer alguém ter um infarto por um telefone, com a sua voz. Então, eu me lembro aqui do meu grande mestre. Pode destruir uma família. Exato, e outras e tantas coisas que a gente sabe disso. Hoje, o modernismo chama de fake news, mentira mudou de nome agora, né? Está muito em moda isso na mídia. Mas eu me lembro aqui do meu mestre, Chico Xavier, que ele dizia assim: nós devemos ser pontos terminais de todo e qualquer tipo de fofoca. Ou seja, se você não tem algo de positivo para divulgar, não divulgue algo negativo. Se você não pode ser solidário, não quer dizer uma palavra boa, mantenha um silêncio. Não diga algo que possa criar uma situação difícil. Isso é muito interessante, porque depois que você magoa, ou que você diz uma palavra, quantas vezes a gente deixa escapar alguma coisa que depois a gente nem se perdoa. Gente, a voz é muito forte. A língua é um elemento que pode ser considerado espada, né? Porque ela tanto divide como destrói, como ela pode fazer qualquer coisa. Então, silenciar ainda é a melhor saída, porque a gente sempre pode se arrepender de ter falado. E eu acho que nós que somos divulgadores, nós precisamos entender que se nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque a gente precisa falar uma vez só enquanto escuta 2. Pela lógica da própria fisiologia orgânica, a gente tem que ouvir mais do que falar. Muitas vezes, calar é mais sábio do que falar, desde que você tenha que levar palavras que sejam de elevação, de positivismo. Né? Por isso que a doutrina espírita é consoladora, libertadora, porque ela não traz condenação.
Ela não impõe, ela expõe, e é exatamente isso, porque você vai ser responsável por tudo aquilo que cativas, como diz Saint-Exupéry, mas também você vai ser responsável com as palavras destruidoras que você puder colocar no meio onde você vive. Por isso que não andarás com mexericos, não te acostumas a difamar, ou como a gente diz aqui no Nordeste, a falar da vida alheia. Né? O mexerico é falar da vida alheia, não é? E que você não chega a lugar nenhum falando dos outros. Todos nós temos defeitos. Então vamos procurar qualidade nos outros, porque o defeito é tão banal e tão trivial, e aquele que os tem já conhece. Não precisa você enumerá-los. Então ampare-o, conforte-o, ou então se cale. Você vai ajudar muito mais. Né? Por isso que a maior oração na hora da necessidade é olhar. Silenciar e olhar. E a maior oração que existe no judaísmo, que eu considero a mãe de todas, no sentido de modelo de oração, é a oração de Ana, lá no tabernáculo de Shiló, lá na Samaria. Foi ela que criou a oração em buchicho. O buchicho é aquela oração em que você vê as pessoas batendo os lábios, mas não escuta a voz que sai, porque ela está conversando com Deus. É como Jesus nos ensinou. Né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Jesus estava relembrando da oração de Ana, que resultou no grande profeta Samuel, que acabou sendo aquele que ungiu Davi e Salomão. Então vamos silenciar se a gente não puder levar uma palavra de conforto. Isso é muito forte, porque a comunicação, a voz, o conteúdo de uma palavra, ela pode ser tão benéfica de salvar uma vida, mas ela também pode ser muito maléfica, destruir batalhões, distribuir pessoas, destruir. E você, meu querido Álvaro Mordecai, o que a gente encontra na tradução aí desse texto do hebraico? O que você encontra aí? Rahil, a palavra. É legal que você fala Rahil, a palavra. Isso, Rahil. Agora, o interessante é que Zamenhof ele era judeu, né? E ele é muito meticuloso, né? Ele é muito cuidadoso com a tradução. É bem interessante. É considerado uma das melhores, tá? É fantástico. Esse Rahil, ele pode ser aquele que conta a mentira, pode ser aquele que está contando uma mentira, mas achando que é verdade. Ou seja, ele não tem certeza do que ele está falando. Ele não tem certeza, mas ele segue contando. E pode ser. Eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer. Vou falar mal de vocês dois, tá? Vocês aqui, uma tacada só. Vou falar mal dos dois, vocês vão perceber. Eu ouvi dizer que o Jorge Elahai e o professor Celestino estão andando com o Álvaro Mordecai. Falei mal dos dois ao mesmo tempo e a gente não sabe, vamos dizer, se é verdade. Então, quem espalha uma coisa que não tem certeza estaria sendo esse mexeriqueiro. E no sentido que o professor colocou, também a palavra Rahil, ela atende. É interessante que o hebraico bíblico, às vezes, para explicar uma palavra, você precisa de um livro. E essa é uma palavra interessante, que a gente vai tomando diversas facetas dentro do que vocês falaram, e são importantes. Se eu pudesse lembrar, a gente fez 2 lives sobre Lashon Hara, Lashon Hara. Isso. Sobre a maledicência. Eu lembraria a história do fofoqueiro, do Rahil, que chegou pro rabino e ele foi contar a novidade. Falou, rabino, tem uma coisa para te contar. Falou, espera só um pouquinho. Ele entrou na casa dele, o rabino pegou o travesseiro de pena de ganso, como na Europa, nos Estados Unidos, e ele começou a espalhar as penas espalharam por todos os lugares do shtetl, da aldeia, da cidade, e o mexeriqueiro, o Rahil, ele estava rindo, quando termina ele fala, o rabino, pode agora recolher as penas? Falando, não, tem no lago, debaixo da casa, tudo quanto é lugar, não consigo recolher. Fala, então pensa bem antes de propagar uma história.
porque você não vai mais conseguir recolher ela. Não consegue juntar mais. É Não fantástico consegue isso, né? juntar. Curioso que a tradução de mexerico ela é mais genérica, porque essa palavra também pode significar calúnia ou difamação. Né? E Então, assim, nesses tempos de internet, isso torna-se ainda muito mais grave. Se na pena de ganso que jogou de cima do prédio já foi difícil de juntar, imagine se fosse dentro de um vendaval que levasse as penas para outras vilas. Aí ia ficar muito pior. É o que acontece na internet. Você publica uma informação na internet, não sabe quem está lendo. Impossível conter a multiplicação daquilo que você publica. E aí é a questão daquela disciplina de nós realmente, diante das circunstâncias da vida, realizarmos o silêncio. Eu não tenho certeza. E aí, quando a gente estava discutindo sobre Lashon Hará, eu lembro que a gente trouxe uma série de mandamentos, né? Mesmo que eu saiba que é verdade, não fala. Se eu sei que existe, eu minoro o defeito. Então, eu tenho muitas formas de trabalhar para atender ao mandamento sobre a questão de guardar a língua dentro da boca. E aqui, mais uma vez, o mandamento que se impõe é um mandamento voltado para cuidar do outro. Não fala mal de ninguém. Não faça isso. Não machuque as pessoas com a sua palavra. E não se coloque diante do sangue do seu irmão, porque você não sabe o que você pode produzir com uma fala mal colocada. Quantas pessoas já foram assassinadas por mexericos? Quantas famílias já foram destruídas? Agora, mais recentemente, nós estamos vendo pessoas que são atacadas nas redes sociais, a pessoa não suporta a pressão e se suicida. Até onde nós somos responsáveis? Nesses tempos agora de tanta intolerância política, a gente tem criticado pessoas que a gente nem conhece. Você acha que é fácil para uma pessoa que é filha de um determinado expoente da política ter que ir para o trabalho? Aí tem um sobrenome, né? Aí tem uns sobrenomes que são bem marcantes. Aí você tem aquele sobrenome, onde você vai, você carrega o peso do nome, né? Imagina, você tem um cara que é Mordecai, coitado, aí e são tão poucos que a pessoa carrega aquilo. Existem alguns crimes que aconteceram no Brasil em que os filhos daqueles que foram envolvidos, se culpados ou não, não interessa, mas envolvidos na discussão, tiveram que trocar o nome, porque o nome é muito forte, e para que eles não tivessem no futuro sequelas. Então, as crianças tiveram a autorização para trocar de nome, porque senão elas são hoje criança pequena, tem 5, 6, 7, 8 anos, vai carregar um nome que ficou marcado por uma história de violência. Então, você vê o quanto é importante que a gente enxergue que a gente não se deve colocar como sendo aquele que se põe diante do sangue do nosso irmão. Quantas feridas, quantas mortes, quantas dores, quantas famílias, quanta desgraça por uma palavra mal colocada, ainda que verdadeira, mas que não nos diz respeito. E a gente tem um grande exemplo de Lívia como vítima de uma calúnia na obra há 2000 anos, né? Verdade. É o que causou aquela calúnia criada contra ela, né? Que acabou a vida dela, acabou a vida acabou o casal, né? O Públio Lentulus, por 25 anos, destruíram-se, né? É uma história que mostra o que é que uma calúnia, um mexerico, uma coisa pode causar na vida de alguém. A gente tem esse exemplo clássico na doutrina, na obra há 2000 anos. E, salvo engano, o capítulo se chama A Calúnia Vitoriosa. Então é interessante, né? Que é bem isso que o senhor está dizendo. E o próximo mandamento aqui, eu quero já trazer a conexão, sem querer cortar. Mas tem que ser. Mas ele está completamente conectado com isso que o Elahá está dizendo. Porque ele vai traduzir, eu vou ler na minha tradução aqui, depois eu trago o sentido do hebraico. Ele fala assim,
Não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Então a gente pode entender o seguinte: eu não posso ser omisso ao socorro. Mas quando a gente vai para o hebraico e a gente pega os grandes comentaristas, eu não lembro se é Querash, se é Sforno, se é... esqueci o nome do outro comentarista, que pode ser um dos três, eu já lembro. Mas ele vai dizer justamente isso. Ibn Ezra, não lembro qual desses três comentaristas diz, mas ele vai retraduzir ou ressignificar a frase assim: não tenha lucro sobre a dor do próximo, não tenha lucro sobre o sangue do próximo. E tem uma grande conexão em tudo isso, porque ele está dizendo, você não pode explorar a fraqueza do outro para que isso venha te trazer um benefício. E às vezes a gente pode se favorecer, como ela trouxe esse exemplo, de se desfazer de alguém para se colocar como mais importante diante do ciclo que a gente está andando. Uhum. Eu vou colocar, não nesse caso que o Elahá trouxe, por exemplo, a pessoa teve um pai criminoso e a gente desfaz da pessoa, assim eu estou por cima, estou tirando um proveito. Eu poderia estar tirando lucro também disso, mas às vezes mais sutil. Imagina a gente tem uma diferença. Tá eu e o professor Celestino lá no centro espírita, em qualquer lugar, no trabalho, e eu tenho uma opinião diferente do professor Celestino. E eu falo, olha, a minha é essa, a da professora é aquela. Aí a minha tá errada, de repente. A minha estava errada. Aí, ao invés do professor se manter em silêncio, ele chega para todo mundo e fala, tá vendo? Eu avisei para todo mundo. Você está se colocando numa posição de mais sábio, se favorecendo diante do grupo, em cima do sofrimento de outra pessoa. Então, tem uma série de condições aqui que a Torá coloca como mais sutis do que simplesmente eu ganhar em cima do sangue do outro, do prejuízo, da lesão. Mas aqui, vamos colocar algo mais para o dia a dia. Não sangue físico, mas usufruir vantagens em cima do outro, né? É como diz André Luiz, não acuse, ampare. E alguém poderia falar, a medicina é isso? Não. A medicina cobra por amenizar a dor, por curar a dor, não em função do sofrimento. Aqui é você causar uma dor para se prevalecer, né? Mas vamos em frente que o nosso tempo está apertadinho. Vou pegar aqui o próximo, Álvaro. O próximo versículo em português, da tradução João Ferreira de Almeida, traz uma frase que parece uma frase dita por Jesus. Diz ela: não odiarás a teu irmão no teu coração. Isso que eu acho bonito, que é não odeie a pessoa no teu coração, ou seja, lá no fundo do teu eu. Não odeies teu irmão no teu coração. E aí diz, não deixarás de repreender o teu próximo. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Essa tradução, ela fica bem diferente do Esperanto, porque quando assim, não odiarás o teu irmão no teu coração, fica claro que é essa questão de não odiar a pessoa lá no fundo. Mas olha a construção que é dita. Não deixarás de repreender o teu próximo. Então, você precisa repreender o próximo. Você, tudo bem, não vai odiar, mas não pode deixar de repreender se ele fez coisa errada. E por causa dele não sofrerás pecado. E por causa dele não sofrerás pecado. Essa conjunção colocada e, não é a mais própria, porque quando a gente pega em Esperanto, olha como é que está colocado. Em Esperanto diz, não odiarás teu irmão no teu coração. Advertirás o teu próximo, para que vós não carregues sobre vós o pecado por causa dele. Entendeu? Não é e tu não terás o pecado, para que tu não portes sobre ti
pecado com relação a ele. Por quê? Olha, não é para odiar o meu irmão. Então, não vou odiar meu irmão, então deixa ele fazer o que ele quiser. Não, não. É para não odiar dentro do coração. Mas advirta seu irmão se ele estiver errado. Chame a atenção dele. Atente quando, ei, não faça isso, não pode fazer. Mas isso você não está odiando no seu coração. Odiar no seu coração como é que eu posso dizer? É odiar a pessoa no coração. É isso aí. E já o outro, assim, não, você chamar isso, meu filho não faz isso, desce dessa escada, não mexe nisso, sai daí que eu já te falei. Então você está advertindo o seu próximo, mas não deve odiá-lo no seu coração. Por quê? Para que sobre vós não venha sobre ti que tu portes o pecado por causa dele, porque o silêncio diante do erro do outro, é o pecado chamado por omissão, decorre de você ver o errado e não ter advertido a pessoa do erro que ela faz, mas tem que advertir, sem odiá-la no seu coração. Bonito, né? Uhum. Aqui na minha tradução, diz assim, não odiarás a teu irmão em teu coração, o que está exatamente de acordo com o texto original. Lo tsna et ahicha belevavecha. Exatamente correto. Não tem essa negação na sequência. Na sequência ele diz, repreenderás a teu companheiro ou a teu irmão, né? E fazendo assim ou agindo assim, não recairá sobre ti o erro. Ou seja, é a forma correta de agir. Né? Porque aqui a expressão final, a última palavra, é alav, ret. Ret é alvo. A expressão é o objetivo. Se você fizer assim, você não vai errar o alvo, não vai praticar a coisa incorretamente. Tem muita lógica e está bem fiel. Diga algo, deve ter alguma coisa aí para... Tem, eu queria trazer algumas coisas também. Duas interpretações. Primeiro, alguém fez mal a você. Bom, tá bom. Eu não posso odiar essa pessoa, mas eu tenho que repreender. Então, vou dar um exemplo. Eu estou andando na rua, uma pessoa chega lá, puf, me dá um soco, me dá um tabefe, uma bufetada. Aí eu saio, me bateu. Hoje em dia a gente faz diferente. Hoje em dia a gente grava. E às vezes eu não estou apoiando aquele que errou, mas às vezes a gente condena a vida da pessoa por conta da viralização. Então, como eu poderia não guardar ódio e ao mesmo tempo repreender essa pessoa que me deu uma bufetada? O Álvaro não teria condições ainda de fazer isso, mas a gente poderia se lembrar da história de Mahatma Gandhi, que estava andando na Índia e os hindis, os indianos, o povo da Índia, era proibido de andar nas calçadas porque o Império Britânico exercia uma segregação dentro daquele modelo de poder ao tempo. Gandhi vinha andando pela calçada e vinha um soldado inglês do outro lado. Ele dá uma bofetada na cara de Gandhi e o Gandhi cai no chão. Gandhi não odiou, mas ele necessitava repreender. Ele se levanta e volta a andar na calçada. O soldado britânico dá mais outra bofetada, ele cai no chão. E na terceira vez que isso acontece, ele vendo que as suas pancadas físicas não eram o suficiente para derrubar Gandhi, ele parte para a humilhação. E ele diz, você não percebe que aqui não é para os cachorros como você, como as pessoas como você? Onde foi que você aprendeu a ser tão covarde? Porque se o Gandhi fosse levantar a sua mão, vamos assim dizer, contra ele, ele tinha razão para bater mais um montão. Gandhi, sem odiar, diz para ele, aprendi com esse que você carrega no seu peito. Ele tinha um crucifixo carregando, ele era um soldado britânico. Que lição, então, hein? Aqui ele não odiou, mas ele repreendeu. É o dar
a outra face. A face do perdão que não tem a intenção de, através do orgulho, humilhar publicamente aquele, expor a imperfeição do outro, mas ensinar o caminho da correção dos seus caminhos. Então, eu não teria um exemplo. Você está sem som, Ela? Não, fala para mim se não é bonito esse mandamento. Não odiarás o teu próximo, o teu coração, mas não deixarás de repreendê-lo, para que não carregues contigo as responsabilidades dos erros que ele tem, porque se tu silenciares diante do erro do outro, você passa a assumir parcela de responsabilidade. Vá ser nítido assim, lá na obra de Kardec, pelo amor de Deus. Que negócio mais bonito, tá doido, rapaz. O Elahá, eu estou lembrando de quando Jesus dizia, se alguém te bater na face direita, oferece também à esquerda. O que muita gente diz assim, eu já vi muita gente dizer assim, se Jesus tivesse mandado oferecido a outra face, eu não sei o que é que eu iria fazer. Como se Jesus tivesse com isso ensinado subserviência. E não foi. Jesus não ensinou subserviência. Jesus não ensinou a reagir, ensinou a agir de forma contrária. Porque Jesus nunca foi um ser reacional. Foi um ser que agia com prudência e com racionalidade. A história mostra que naquela época, os romanos que oprimiam como chefes, os dirigentes com seus servos ou escravos, ele tinha mania de bater na face direita com as costas das mãos, que é uma forma até cômoda de bater no rosto do outro com as costas da mão, que você tem toda a força possível para bater na face direita de alguém com as costas da mão. Quando você oferece a outra face, ele não vai mais conseguir bater com as costas da mão, porque não tem força nenhuma. Ele só tem que bater com a mão aberta. Ele tem que bater como se bate de igual para igual. Então, Jesus não ensinou subserviência, ensinou ação de igualdade. Você não é melhor do que eu. Na hora que você bate em mim com as costas das mãos para que me humilhar, que eu ofereço a outra face, como fez Gandhi, veja que ele não humilhou, ele apenas mostrou igualdade, que o direito que ele tinha, e olha que ele lembra Jesus. Ele me ensinou isso. Igualdade. Oferecer a outra face, porque agora você vai bater em mim, sim, não com as costas das mãos mais, mas na face esquerda, você tem que bater com a mão aberta, de igual para igual. Você não é superior a mim, você é igualmente ao mesmo ser que eu, porque é isso que eu estou pregando, é isso que o profeta falou e é isso que a Torá nos ensina. Conta a história que o soldado se ajoelhou aos pés de Gandhi pedindo desculpa. Só que aqui eu dei uma interpretação, eu falei, se alguém te faz mal, mas tem uma outra interpretação, uma outra condição. Se você vê alguém fazendo mal para alguém, então o Elahá está passando e me vê fazendo mal para o professor Celestino. Então, aqui cria-se uma condição. Qual? Eu não posso odiar quem está fazendo mal, mas eu também não posso apoiar aquela atitude. Situação. O Talmud vai usar uma expressão quando ele explica essa passagem. E ele fala, roheach torriach. Essa é a expressão. Essas duas palavras significam que o propósito não é apenas que um mestre deve corrigir a um discípulo, mas um discípulo também deve igualmente reprovar um mestre que está equivocado. Ou seja, está sendo estabelecido o princípio de uma religiosidade crítica, de uma fé raciocinada. A gente não simplesmente aceita porque o fulano disse. Porque se simplesmente nós aceitássemos... eu vou dar um exemplo, porque X falou sobre esse assunto, ele é uma grande autoridade, eu simplesmente aceito. Não, seja crítico com isso, como Kardec foi crítico com o pensamento de espíritos de altíssima envergadura. E
intelectualidade crítica, essa religiosidade crítica, ela é necessária para que nós venhamos a nos desenvolver. E o Talmud nessa passagem vai dizer assim, até mesmo quando estudam Torá, os pais e filhos devem ser inimigos. Aqui não é no sentido que vão se odiar, mas no sentido de que nós somos críticos com as informações de moralidade, de religiosidade, e a gente não acredita de imediato em tudo que foi nos passado, mas o Roheach, que podia estar sozinho, que vem de Hormah, vem da ideia do pensamento, da ideia, vem seguido de sabedoria. Ou seja, da crítica. 2 vezes está escrito, porque você tem que ser crítico com aquilo que te passam. Não simplesmente engole. Tudo que a gente está falando de Moisés a Kardec aqui, na série não engole tudo. Pensa, reflete, busca seus entendimentos, e assim a gente caminha. Se a gente tiver aqui como aqueles que dão verdades prontas, nós estaremos distante do propósito que é se tornar pensador. O Buda dizia assim, isso que eu vos ensino, não acrediteis. Testai por vós mesmos o que eu vos digo, para que encontreis por vós próprios as verdades que eu também já encontrei. E é Buda quem está fazendo um discurso, uma pregação para jovens, e um jovem se levanta e dá-lhe um bofetão no rosto. E ele baixou os olhos, não mostrou nenhuma reação forte, recua, não avançou, recuou um passo, olhou bem firme nos olhos do jovem e disse assim, meu filho, você tem algo a mais a me dizer? A reação dele foi essa. O jovem recuou, foi para casa e não conseguiu dormir naquela noite. Porque ele não conseguiu suportar a passividade, a paciência e o entendimento da sabedoria daquele homem. Foi procurá-lo no dia seguinte. Foi para pedir perdão. E chegando perto dele, muita gente, ele teve dificuldade de se aproximar de Buda, mas quando teve essa condição, ajoelhou-se, beijou-lhe a mão, e ele fez levantar, não aceitou que ele se ajoelhasse diante dele. E ele disse assim, meu padrinho, eu vim aqui lhe pedir perdão. Se o senhor não me perdoar, eu não sei o que será de mim. Não. Ele disse, mas meu filho, perdoar de quê? Se não está mais aqui o jovem que bateu, nem o homem que apanhou. Parabéns. Meu Deus. Não está mais aqui nem o jovem que bateu, porque já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Parabéns pela sua mudança. Quer dizer, isso é que se chama sabedoria. Né? Muita gente acha que ser autêntico é dizer, eu vou lhe dizer umas verdades, e só sai blasfêmia e agressão. Né? O verdadeiro homem é aquele que faz o outro que caiu se levantar. Foi o que Buda fez. E Jesus ensinou da mesma forma. O soldado que o chicoteou para agradar o centurião na cruz, ele silenciou, olhou nos olhos e disse, se eu não te fiz nenhum mal, por que me bates? Sem levantar a voz. Diz a história que aquele soldado se afastou de Jesus e não teve mais coragem nem de chegar perto dele durante todo o trajeto em que ele carregou a cruz. Não suportou a forma passiva e real com que Jesus reagiu diante do que ele fez com ele. Então, na verdade, o que nos falta muitas vezes é fazer com que o outro que nos agrediu receba o perdão e o convite para crescer. Não é cobrar dele. Isso que eu acho bonito desse mandamento, porque não é só o silêncio diante do mal, mas é instruir o outro. Acho espetacular isso. Mas o coroamento máximo de todas essas nossas discussões de hoje, ela fecha com um versículo que o cristianismo pensa que é dele, com uma fala que está no Levítico, mas se for perguntar para os cristãos, eles vão dizer que essa fala é de Jesus. É de Jesus, é verdade. E não é. Não é. E não é Mas mesmo.
Jesus usou, já Jesus baseado na usou Torá. e estendeu, ele expandiu essa fala. Mas a fala é de Moshe. Ela não é de Jesus, ela é de Moisés. Ei, que não há ninguém dentro do Espiritismo que não conheça esta fala. E então, seguindo a sequência das falas, diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, nem deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. E aí o magistral, versículo 18 do capítulo 19, conhecido todos nós. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, filho do teu povo, dos outros povos pode. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo extraordinário vai fechar eu sou o Senhor, né? Mas esse versículo extraordinário, ele vai trazer a palavra amor, que aparece pouquíssimas vezes na Torá. Comentamos isso noutra oportunidade. A primeira vez que aparece é quando diz: Isaac amou Rebeca. É a primeira vez. A segunda, e Jacó amava mais Raquel do que Léa. do que a Lia. E a terceira vez é aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já um amor totalmente transcendente. E depois no Levítico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo. Não tem o teu próximo, toda a tua força e todo o teu entendimento. Ponto, acabou. Mas o amor ao próximo como a si mesmo vai nascer aqui. É nesse momento que alcançamos o pico mais elevado desse momento de emoção em que Moisés vai falando das bagas da uva, das espigas que caem, do tropeço do cego, da maldição do surdo, do furto, do roubo, do mexerico, da injustiça no julgamento, da vingança, do ódio, da admoestação, do ódio no coração, e ele chega na culminância dos mandamentos da caridade, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele procura a medida do amor. Quando ele está escrevendo, ele procura uma medida. Como tu amarás o teu próximo? Como tu encontrarás a medida de como deves amar o teu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa fica sendo a frase extraordinária que depois Jesus iria reunir com o amor a Deus para dizer que ela resume toda a lei e os profetas. Professor. Não, faço, professor. Depois eu quero discordar de vocês dois, concordando plenamente. Eu sou doido, vou falar isso. Sabe por quê? Porque eu vou falar assim: não é que a frase não é de Jesus, é que foi ele que inspirou Moisés, ele só repetiu. Sim. Exatamente. Então eu vou discordar concordando em plenitude. Exatamente. E o texto original aqui, Álvaro, você veja aí que fala: vê ahavtar, e amarás, né? Que é no futuro. Lerear. Essa palavra pode ser o próximo, pode ser aquele que pastoreia contigo, porque roê também é pastor, e pode ser aquele que te faz o mal. É uma palavra com o mesmo radical. Por isso que o doutor da lei, para testar Jesus, perguntou: quem é o meu próximo? Porque a Torá deixa em dúvida quem é meu próximo. Se é o pastoreio, aquele que pastoreia comigo, é aquele que me faz o mal, ou é aquele que está próximo de mim? Porque o radical, as três letras, o resh, o ain e o re, é exatamente o mesmo nas três. Aí a pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus cria aquela bela parábola: aquele que necessita e precisa ser amado. Esse é seu próximo.
E ainda teve a autoridade de dizer: eis que eu vos deixo um mandamento novo. Olha como Jesus foi fantástico, né? Porque temos todos os 613 mandamentos da Torá, mas eu tenho um novo para vocês. Ele achou pouco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como se fosse assim. O Levítico 19, 18 manda amar a Deus e ao próximo. Mas é só o próximo. Ele mandou. Agora, eu vim mostrar como se ama. Não, e assim, era para amar só o próximo, professor. O distante não era, só o próximo. Exato. Mas eu mostrei a vocês como é que se faz isso, na prática. Por isso que Jesus teve a autoridade de dizer que ele ia deixar um mandamento novo. Eu agora posso... Porque mitzvah em hebraico não é pedido, é ordem. Jesus não disse em nenhum momento, olha, quando vocês estiverem de bom humor, estiverem dispostos e que o sol nascer bonito, os passarinhos cantando, amem aqueles que vos cercam. Não. Vocês têm que imitar o que eu fiz. E o que foi que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu ensinei como fazer aquilo que está no Levítico 19, 18. Elahá, para fechar, você faz a nossa prece rapidinho, para a gente encerrar? Faço sim. Faço. Senhor, quantas lições tu tens nos reservado ao longo do tempo. Por quantas doutrinas temos peregrinado. Quantas oportunidades tens nos oferecido para que nós aprendamos novas informações em novos livros. Mas hoje, Senhor, depois de tantas peregrinações, reconhecemos que são novas lições velhas, que as mesmas informações têm voltado até nós reiteradas vezes, para que os nossos corações se abram nesse propósito divino. E por isso, Senhor, nós te agradecemos haveres nos oferecido a doutrina espírita e descerra diante de nós a compreensão mais plena da tua presença nas nossas vidas. Rogamos assim que as tuas bênçãos permaneçam sobre nós, que abençoe o Álvaro na sua viagem, que permaneça com ele durante todo o trabalho que ele tem para desempenhar e que nós continuaremos aqui na tarefa que tu nos apontas, nesse processo de reinterpretar e reler os textos antigos, encontrando nele o espelho das verdades que consideramos como se sejam novas. Obrigado assim por tudo, Senhor. Abençoa nossos corações e guarda as nossas almas na tua infinita e misericordiosa paz.